Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir um pouco mais da aula palestra apresentada pelo desembargador Marcos Machado. O tema, como você sabe, foi judicialização das políticas públicas. A palestra faz parte do projeto EAD do Tribunal de Contas. É o TCA Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? Judicialização das políticas públicas. Esse foi o tema da aula palestra apresentada pelo desembargador Marcos Machado. Confira um pouco mais sobre esse tema agora. O que são políticas públicas? Muitas pessoas curiosas e até ativistas na causa pública ultrapassam a extensão, o conceito do que são políticas públicas ao entender que são direitos ilimitados, algo que deveria ser outorgado, ser consolidado, ser prestado pelo poder público. Então me cabe aqui também, pedindo para que tenham paciência a esses conceitos, trazer pelo menos duas posições doutrinárias para que nós possamos delimitar juridicamente o que são políticas públicas. O professor Dias considera políticas públicas como sistematizações de ações do Estado voltadas para a consecução de determinados fins setoriais ou gerais, baseada na articulação entre a sociedade, o Estado e o mercado. Para o professor Reinaldo Lopes, as políticas públicas são um conjunto heterogêneo de medidas do ponto de vista jurídico, pois envolve discussões de diversos ramos do direito, tais como leis que tratam do regime de finanças públicas, leis que regem concessões de serviço público e leis do zoneamento urbano. Essa expressão, e aqui digo eu, ela designa, de modo geral, a atuação do Estado, de modo a permitir uma atuação na vida social do cidadão. Ela reúne necessariamente um espaço onde os atores eleitos, especialmente os governantes e seus assessores, e assim toda a estrutura administrativa, dentro de uma agenda política, constroem programas que visam a efetivação de direitos consolidados, consagrados na Constituição Federal ou na legislação. Essas políticas públicas são verdadeiramente instrumentos estatais que envolvem positivamente um ganho social a todos os cidadãos. E essa questão, por realmente retratar uma efetivação dos direitos que estão ali inscritos como direitos individuais, ganham no cenário atual, no cenário de busca por parte de todo cidadão dos seus direitos, de cobrar do poder público a efetivação desses direitos, um interessante um interessante e propositivo modo de exercer a cidadania. E por conta dessas postulações, dessa procura, nós temos, por outro lado, uma dificuldade financeira que é uma realidade não apenas brasileira, mas de todos os países, e que a história da evolução do Estado moderno nos mostra que a incapacidade financeira do Estado de atender a todos os direitos que o próprio Estado reconhece que são direitos sociais, ou direitos voltados ao indivíduo dentro da sua relação com a sociedade.
e nasce naturalmente a partir de um racionamento de recursos públicos e uma gama de direitos sociais, a necessidade do poder público transformar esses direitos sociais em realidade. E o fazem através das políticas públicas, seja ela de natureza econômica, seja elas de natureza sociais. E este controle, ou essa atribuição, ela passa necessariamente, ou é delegada necessariamente, ao poder administrativo, ou à administração pública, através da sua discricionariedade de alterar para este ou aquele sentido a forma de gerir os seus recursos, ou os recursos que são destinados para a sua materialização, ou seja, para que nós tenhamos implementado ou não essas políticas públicas. Então vejam, nasce do próprio conceito de políticas públicas uma situação de, eu diria, de confronto ou de delimitação a toda a vontade do constituinte ao inscrever os direitos sociais. Por quê? Porque ele reserva ao administrador a necessidade de construir políticas públicas que darão, através de programas, a efetividade àqueles direitos sociais que estão previstos em texto constitucional ou em texto legal. Agora, o porquê que nós estamos trazendo e dando ênfase às políticas sociais? Acredito eu, embora nós não podemos negar que o Estado brasileiro, como tantos outros estados modernos, eles têm por base o capitalismo nas suas atividades, não só em relação ao mercado, mas para estimular a própria sociedade civil ao inscrever como princípio a livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência para as suas atividades mercantis. O Estado brasileiro, o Estado constitucional, não abandonou uma característica social trazida pelo chamado Estado Providência, que é o chamado clássico Estado protetor. E eu posso, acredito aqui, afirmar sem receio algum, que o Estado brasileiro poderia sim ser chamado de Estado democrático social de direito, mas não é. É o Estado democrático de direito. E cabe a nós, aqueles que são responsáveis pela interpretação da Constituição e das leis, investigarem um pouco mais aquilo que desejou o Constituinte e mais do que isso, conhecendo a história evolutiva do Estado, e aí se inclui o Estado brasileiro, entender que os direitos sociais não são mais um conjunto de direitos. Não, os direitos sociais nasceram dentro de uma ruptura do Estado absoluto, o Estado moderno, através de movimentos revolucionários que visavam justamente dar ao cidadão saúde, educação, assistência social, minimamente condições básicas para que houvesse dignidade, mas também que o próprio Estado pudesse se desenvolver e exercer ou realizar as suas atribuições constitucionais.
A íntegra dessa e de todas as outras aulas palestras do EAD você confere no portal tce.mt.gov.br no link EAD. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!